Diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com o que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O nosso tema da mensagem vai falar exatamente sobre a importância de nós fazermos mortificar o nosso eu. E nós vamos, no decorrer desta parábola, observar como esse homem, ele se voltava tanto para si, mesmo sabendo da existência de Deus. E essa parábola ela vai discorrer exatamente nesse sentido. Jesus foca o sentido da pessoa voltar-se para si. E quanto mais ela volta para si, mais distante de Deus ela está. Sempre que alguém vive para si mesmo, está espiritualmente morto. Sempre que alguém vive para si mesmo, está espiritualmente morto. E daí Jesus vai contar esta parábola, porque dentro do contexto, no capítulo 11, nós vamos encontrar Jesus falando com os fariseus, conversando com os fariseus fora das suas casas, dentro das suas casas, sobre a hipocrisia, a avareza e a riqueza. Jesus trata essas questões com os fariseus, porque ele sabia que era um sintoma de uma grande enfermidade no coração das pessoas. As pessoas, principalmente os fariseus, se tratando dos fariseus, eram pessoas que eram religiosas, e os fariseus, o seu nome, era como pessoas separadas, mas na verdade vivia dentro de uma hipocrisia, dentro de uma avareza e com pensamento nas riquezas. Tudo isso, no capítulo 11, Jesus vai conversar com eles, vai tratar com os fariseus sobre essas questões. E por isso que Jesus, ele traz já o registro, Lucas já traz no registro também, essa situação, porque era algo que precisa ser tratado. Você talvez esteja pensando assim: bom, quando se trata de riqueza, eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque eu nunca fui rico. Eu nunca tive bens, eu não posso me encontrar na situação desse homem, desse fazendeiro, desse agricultor, desse homem que plantava, da parábola. Mas o interessante é que a voz que sai da multidão, é de uma pessoa que está interessada em resolver um conflito familiar. Esse conflito familiar, na verdade, ele não estava ali preocupado com a sua relação com o seu irmão. No entanto, que antes de Jesus contar essa parábola, alguém, como diz o texto, alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que separe, que divida comigo essa herança. Ele pede para que Jesus não resolva simplesmente, Jesus assina embaixo. E às vezes nós queremos que Deus resolva as nossas coisas assim, dessa forma. Assina embaixo que o que eu fizer, o que for tratado, o que vai discorrer depois disso, é comigo. Só assina embaixo e resolva isso.
Então aquele homem que chama a Jesus e pede para que Jesus entre em ação, se envolva naquela situação para resolver aquele conflito de separação de herança com o seu irmão. E ele diz exatamente isso: faça com que ele divida isso comigo. E Jesus, a resposta de Jesus, ela não foi muito boa. E Jesus imediatamente tem uma reação, diz: olha, isso aqui, quem constituiu, quem colocou como juiz para resolver essa situação para vocês? Normalmente os rabinos, ele é quem resolvia todas essas questões. Normalmente os rabinos se reuniam, orientavam e falavam e dava direção para aquelas pessoas e ali decidia e o que era decidido. Então ele olha para Jesus como uma oportunidade e talvez até olhando como um rabino para que Jesus esteja resolvendo, esteja ali solucionando aquele problema. Mas só que ele apresenta o problema já para que Jesus já deixe ali dizendo assim: olha, faça isso. Ele não perguntou a Jesus, ele não deu oportunidade para o seu irmão questionar também, para dizer: olha, vamos sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Não, ele já chegou, já pedindo a Jesus para que tomasse partido, para que Jesus fosse a seu favor. E às vezes nós nos encontramos nessa situação também. Às vezes nós vemos com todas as decisões e achamos que Deus vai pegar e assinar embaixo, vai resolver. E quantas das vezes nós já vamos apresentando as nossas decisões para Deus: Senhor, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e assina embaixo aí. Praticamente nós estamos vivendo assim. E às vezes nós não nos apercebemos que muitas das vezes, quando nós tratamos isso de uma forma diferente, nós buscamos um aconselhamento, quando nós participamos disso alguém de alguma certa forma, quando a nossa preocupação não é simplesmente que as coisas se voltem para nós, para os nossos interesses, mas que a gente quer que também as pessoas que estejam à nossa volta também sejam beneficiadas, sejam, elas recebam algo também que faz parte da nossa vida. Então por isso que muitas das vezes nós como pastores, às vezes a gente se encontra nessa situação. Às vezes um irmão chega para nós dentro do gabinete, como pastor, olha só, eu já tomei a minha decisão, eu já fiz isso, Então nós ficamos numa situação, o que a gente vai fazer? Como nós vamos resolver uma coisa que já está vindo, já num grau de dificuldade de tanto tamanho, e ter que resolver uma situação, e que na verdade poderia ser resolvida de outra forma? Então, às vezes, a gente quer as coisas tão rápidas, tão do nosso jeito, tão da nossa maneira, que Jesus ele não resolve esse problema simplesmente com aquele homem. Ele não chega e chama os dois e tenta, mas ele falou assim: olha, eu estou vendo agora um sintoma de uma enfermidade no coração de vocês. Por isso que ele conta essa parábola, por isso que Jesus chama aqueles dois, chama os discípulos, chama aquelas pessoas que estão ali do lado e começa a discorrer dentro dessa parábola. E ele diz exatamente isso: um homem rico, ele tinha as suas plantações, o homem investia nas plantações, ele tinha projetos para as suas plantações, ele tinha um espaço para as plantações, mas Jesus conta que naquele ano, naquele tempo, as suas plantações, a sua colheita foi uma colheita, aquela safra da melhor possível. Aquela safra extra, aquela que é a safra que ele não esperava. Percebam que aquele homem, ele tinha uma intenção no seu coração, ele plantava, aquele homem que era agricultor, ele tinha a sua plantação, mas Jesus apresenta algo que muito mais do que ele fez. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que acontece nas nossas vidas, todas as bênçãos que nós recebemos, tudo aquilo que vem diante de nós, seja pequeno, seja algo grande, seja uma bênção grande, aquilo ali é dádiva de Deus. E quando nós entendemos dádiva, irmãos, isso que é importante. A parábola vai pontuar exatamente isso. Quando nós entendemos como é dádiva, nós não temos dificuldade nenhuma. Nós encontramos hoje, ouvimos hoje pela manhã o pastor falar exatamente de uma família que na verdade não tinha nada e teve que sair, teve que ir para outro lugar sem nada, praticamente sem nada. E quando ela sai, quando ela coloca diante de Deus, quando Eliseu entra, quando Deus coloca a sua mão para abençoar, mesmo que o quadro inicial seja o pior possível, quando eles retornam realmente reconhecendo a dádiva.
E quando se reconhece a dádiva, reconhece o Deus da dádiva, é por isso que quando nós olhamos para aquilo que nós recebemos, nós temos que entender que veio das mãos de Deus. Porque senão, aquilo vai tomando proporção, vai se estabilizando, vai se tornando um alicerce, e nós vamos sendo sustentados pelos bens. Nós vamos sustentados pelas condições. Nós vamos sendo sustentados por coisas que, na verdade, são coisas passageiras. E quando nós olhamos para a dádiva que vem de Deus, para o agir de Deus, para o cuidado de Deus, seja em qualquer situação, essas dádivas, ela vai tomar uma proporção, ela vai tomar uma dimensão dentro de nós de forma diferente. Quando nós olhamos para esse texto, para essa parábola, quando Jesus disse assim, aquele homem, ele plantou muita coisa. Aquele homem era rico, e ele produziu muito. Se ele era rico, ele produziu, agora ele tinha muita coisa. Aí agora vem um pensamento. Ele pensou, bom, se eu tenho muita coisa, o que eu faço? Eu vou construir um celeiro, eu vou construir um lugar maior, eu vou construir um lugar maior para que esse armazenamento seja possível ser colocado naquele lugar. Quando ele pensa nisso, isso não tem nenhum problema. É claro que quando você faz, você precisa esquematizar onde você vai colocar as suas coisas. O problema não está aí. O problema é quando ele começa a pensar, ele começa a entrar dentro de si mesmo. Ele começa a se voltar para dentro de si mesmo. O seu eu começa a tomar vida. E essa vida, de uma certa forma, ela vai se esbarrar numa situação chamada morte. Uma hora a conta vai chegar. Quando ele se volta para dentro de si mesmo, e se nós olharmos e observarmos cada ponto desta parábola, nós vamos encontrar exatamente esses pensamentos. E o pensamento, ele vai se tornar uma ação. Porque se ele pensar simplesmente, falar assim, bom, eu tenho uma colheita lá fora, eu preciso armazenar toda essa colheita, eu preciso colocar nos celeiros, eu preciso colocar num lugar que pudesse receber essa colheita. Então eu vou aumentar, eu vou derrubar e vou fazer disso dessa forma. Isso é um pensamento normal, isso aí não é o problema isso. Mas agora ele começa a voltar-se para dentro de si. O seu eu começa a tomar vida. O seu eu começa a tomar corpo. Ele disse, o que vou fazer? Pensem, ele pensou. Quando você pensa, você precisa tornar o seu pensamento em ação. E foi exatamente isso que ele fez. Bom, você projetou, você esquematizou, você elaborou todas as coisas direitinho na sua vida, agora você precisa colocar em prática. A ação faz parte de um pensamento bem elaborado. E esse pensamento dele foi um pensamento bem elaborado. E ele começa agora a agir, ele começa a entrar em ação. O seu eu agora começa a entrar em ação. E ele disse, não tenho aonde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar todos os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei, preste atenção nesse aspecto. Vejam só os pronomes. Eu e meu. O meu eu, ele começa a possuir. O meu eu, ele começa a tomar vida. O meu eu começa a tomar uma proporção. E Jesus coloca exatamente dentro desse aspecto. Quais eram os 2 mandamentos principais daquele tempo de Jesus? E para nós também. Qual seria os pensamentos, qual seria o pensamento necessário daquele tempo? Qual seria o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, Jesus, de propósito, ele deixa de lado. Porque é exatamente isso, quando o homem se volta para si, quando o homem se volta para os seus pensamentos, quando o homem vai voltando para aquilo que ele quer, na verdade ele vai começando a se esquecer. E ele começa a se esquecer de Deus. Ele começa a se esquecer do próximo. Mesmo que ele citasse aqui o próximo, como ele citou Deus. Como ele citou Deus, no final nós vamos ver isto. Mas na verdade ele já estava começando a deixar Deus de lado.
É quando nós recebemos uma bênção, é quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós buscamos isso da parte de Deus, e quando nós recebemos aquilo, vai tomando proporção dentro de nós, aquilo vai nos envolvendo, nós somos impactados, e daqui a pouco a gente vai como se fosse murchando, como se aquilo ali já não fizesse tanta diferença. Por quê? Porque nós começamos com o nosso eu, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos daquele que nos abençoa com as suas dádivas. Quando ele disse, derrubarei todos e farei maiores, ali guardarei toda a safra e todos os meus bens. Eu, meu, minha. É dádiva. O que ele recebeu da colheita, que veio do chão, que foi abençoado, pelo Deus que abençoa o solo, que Deus que abençoa a planta, que Deus abençoa aquela semente, aquela dádiva que ele recebeu, ele agora começa a falar, eu vou construir os meus celeiros, a minha safra, os meus bens, e agora, não suficiente, ele agora vai, quanto mais ele vai se voltando para si, no entanto, o texto vai dizer exatamente isso, e direi a mim mesmo. Ora, quando eu recebo algo que retenho, quando eu retenho, eu não retenho externamente, eu retenho dentro do coração. E aí está o perigo. Quando nós retemos as coisas dentro de nós. Quando nós vimos que Eliseu, ali com aquela mulher, ele abençoou. Aquela viúva que ela tinha a última refeição. Aquela última refeição, que ela olha para aquela refeição como Davi, e ela apresenta diante de Deus. Ela não se volta para si. O quadro era terrível, mas ela se volta agora entendendo que aquela boa dádiva era uma semente. E uma semente na mão de Deus, ela faz toda a diferença. Ela é diferente que a semente nas minhas mãos. A semente nas minhas mãos é a semente do meu coração. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu me volto para dentro de mim mesmo. Por isso que o tema da mensagem é exatamente esse. A vida do eu é morte. E a morte do eu é vida. Quanto mais eu vou expulsando o meu egoísmo, quanto mais eu vou expulsando dentro de mim a avareza, quanto mais eu vou expulsando de mim a hipocrisia, quanto mais eu vou expulsando dentro de mim aquilo que vai tomando proporção, vai tomando lugar de Deus. Na verdade, eu estou substituindo Deus pelo eu. Por isso que quando o meu eu ele começa a tomar vida, ele vai chegar na morte. E a morte do eu, ela é vida. Por quê? Porque quando o eu não está presente, a vida verdadeira de Cristo vai estar presente em mim. Quando o apóstolo Paulo disse, não, mas eu quem vivo, ele está dizendo, o meu eu não vive mais. Aquele eu egoísta, aquele eu que fazia isso, que fazia aquilo, aquele eu que estava longe de Deus, aquele eu que pensava, que se concentrava nele mesmo, agora ele está sendo substituído. Agora é uma outra identidade. E essa outra identidade vai me levar a tomar ações, a pensar diferente, a agir diferente, a viver diferente. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo exatamente tirar o olhar do eu para dentro de si mesmo. E essa parábola ele vai contar exatamente com esse objetivo. E ele diz assim, ó, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Olha só o que ele diz para ele mesmo. Bom, agora é a hora de você já viu a dádiva, você colocou a dádiva no lugar, agora você olha para ela, e quando você, no primeiro passo que você deu, que você olhou para dentro de você, os outros passos, eles só vão se voltando para dentro de si. É só uma questão de tempo de você estar firmado dentro do que você pensa, que você está achando que está realmente muito bem. É quando você está se sentindo muito seguro, é quando você está se sentindo independente. É quando você está se sentindo. Aí que chega a conta. Então, quando ele diz, você tem grande quantidade de bens, agora não precisa mais nada. Nós vivemos um tempo que
Essa semana eu ouvi uma frase da infectologista da Fiocruz, e que ela dizia exatamente isso. Esse vírus, ele colocou o mundo de joelhos. Esse vírus colocou o mundo de joelhos. Se dobrou diante de uma pandemia, se dobrou diante de um vírus mortal, letal. O mundo se curvou e olhou para ele e falou assim: olha, nós não temos condições. Sabe por quê? Porque não foi um vírus apenas que infectou. Não foi um vírus apenas que causou um impacto para você pensar diferente, para você pensar no novo normal. Ele só foi impactante porque ele foi letal. Porque a morte botou a cara para fora. A morte tirou a máscara. A morte diz assim: olha, eu estou aqui agora para dizer para você, quem perguntar para você, quem você é? Quantos anos você acha que você ia viver? Quantos anos você acha que você tinha para viver daqui para frente? Se o vírus pudesse falar, ele diria exatamente isso, perguntaria isso para nós. E perguntaria isso constantemente, está perguntando até hoje. Você preparou a tua vida para viver sem mim, mas eu estou aqui agora dizendo, então agora é cara a cara. É o que você pensou, é o que você planejou, foi o que você projetou para a tua vida, foi o que você esquematizou para a tua vida. Não, eu estou seguro. E nós vimos que você foi homem rico, foi pobre, foi quem tinha título, quem não tinha, foi criança. É isso que acontece. Exatamente isso que acontece. A vida que Deus nos dá é o tempo de nós olharmos para ela como uma oportunidade de entendermos que o que vem para as nossas vidas nesse tempo é dádiva. Nada mais do que isto. Tudo que nós fazemos, tudo que nós projetamos, tudo que nós planejamos, se nós não entendermos como dádiva de Deus, e como nós temos que entender isso, quem que entende isto? E nós precisamos exatamente ser impulsionados por uma enfermidade letal, um sofrimento tão grande, para chamar a atenção, para nos dizer a isso, enquanto Jesus está dizendo assim: olha, você não precisa passar por Covid, você não precisa de outro argumento, outro elemento, você precisa de mais nada, a não ser olhar para a palavra e dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é em Cristo, que é a boa dádiva que vem dos céus, que eu entrego nas tuas mãos para que você tenha vida. A dádiva de Deus é uma dádiva maravilhosa, está à nossa disposição. Nós podemos colocar ela e ver ela abundante. Podemos olhar essa abundância e dizer assim: olha, eu não vou pegar toda essa abundância e colocar no celeiro, não. Eu vou transmitir essa dádiva, eu vou compartilhar o evangelho, eu vou compartilhar o amor para com meu irmão, eu vou compartilhar o perdão, eu vou compartilhar a paz, eu vou compartilhar a comunhão. São dádivas de Deus. A vida do eu é morte, e a morte do eu é vida. E direi mesmo: você tem grande quantidade, descanse, coma, beba e alegre-se. Não existe outra reação de quem está se voltado para si. Não existe reação do tipo: eu agora vou deitar na rede, eu agora vou voltar para mim mesmo, eu agora só vou esperar o meu tempo. Eu estou projetando mais ou menos aí uns 50, 60 anos de vida. Então esse tempo aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E lá em Tiago vai mostrar exatamente isso para nós. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Lá em Tiago 4, 13, 14 vai dizer exatamente isso para nós. Que é a vossa vida? É como uma neblina que aparece e daqui a pouco desaparece. Essa neblina, é só você pegar, vamos fazer um teste, você pega numa panela, dentro da sacola, na hora que nós estiver fazendo aquele arroz gostoso, se levanta a tampa da panela, sabe aquela fumaça que sai de dentro daquela panela? É essa neblina.
É aquela fumacinha que daqui a pouco você vê, você nem olha mais para a neblina, você olha para dentro do arroz. Olha para dentro da panela, mas aquela neblina vai, daqui a pouco desaparece. É exatamente isso que o Tiago quer dizer para nós. Ah, eu vou para ali, eu vou para, como o Tiago disse, não, eu vou para aquela tal cidade, eu vou planejar a minha viagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a palavra de Deus está convidando exatamente isso, dizendo exatamente isso para nós, chamando-nos a atenção para uma reflexão de que é a nossa vida, se não uma oportunidade dada por Deus, um tempo dado por Deus, para nós gozarmos das suas boas dádivas, ainda aqui. A nossa colheita, ela começa aqui. Mas nós estamos inclinados a nos voltar para dentro de nós mesmos. E nós estamos vivendo exatamente um tempo onde o materialismo faz parte da nossa vida, está tomando uma proporção tamanha e tão grande, que as pessoas estão se sentindo seguras naquilo que tem. Nos seus valores, os valores espirituais têm sido deixados de lado, a nossa fé tem sido deixada de lado, a nossa vida com Deus está sendo deixada de lado, nós não estamos levando a sério aquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos compreender isto. As mensagens, a palavra de Deus, elas são deixadas para nós, para que nós nos debrucemos sobre ela, deixemos que o Espírito de Deus, ele age nos nossos corações, abra os nossos olhos, mova nossas vidas na direção de nós compreendermos aquilo que o Senhor quer para nós. Muitos bens, muitos anos. Quantos anos aquele homem projetou? Ele projetou para muitos anos. Ele projetou viver por muitos anos e desfrutar dos seus bens, daquela colheita para muitos anos. As suas riquezas já estavam no seu coração, enraizadas, como aquela semente que ele colocou lá. Aquelas sementes que foram lançadas para que ele pudesse ter aquela boa colheita, também agora está agora enraizada no seu coração. A boa dádiva de Deus. Os bens, os valores que vêm do Senhor. A duração da nossa alma. A duração da nossa vida. E vejam quando ele diz: contudo, descanse, coma e beba e alegre-se. São reações normais, são reações comuns de quem quer desfrutar hoje, amanhã e depois, com uma tranquilidade, com uma paz, sem problema nenhum, vivendo, deixando o mundo pegar fogo, deixando as coisas acontecerem lá fora, dentro de uma rede, espera. Fico tranquilo. Deus não quer as nossas atividades. Ele quer os nossos corações transformados. Ele quer os nossos corações reagindo na direção de compreender quem Ele é. O bom Deus das dádivas. Esta noite, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Contudo, ele diz: insensato, esta noite a sua vida será exigida. A conta chegou. A palavra insensato é aquela pessoa sem prudência. O insensato é aquela pessoa sem juízo. O insensato é aquela pessoa que não sabe o que está fazendo. Acha que sabe o que está fazendo. E Jesus chama exatamente isso, insensatos. Esta noite, percebam que ele pensou em tudo voltado para si, tudo concentrado nele, tudo endereçado para aquilo que ele podia fazer, para os bens dele. Mesmo que ele dissesse: esta noite a sua vida será exigida. A expressão será exigida, no grego, é uma expressão que fala de um empréstimo. Alguém que agora teria que devolver. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Vai chegar uma hora que nós temos que devolver esta vida.
Nós temos que devolver a nossa alma. E na Bíblia, quando fala de alma, está falando do meu eu interior. É hora que o meu eu interior vai precisar entregar e devolver ao proprietário aquilo que ele me deu por empréstimo. Os bens vêm de Deus. A vida vem de Deus. A alma é de Deus. Quando Jesus disse, esta noite, a sua alma será exigida, é hora de você pagar o empréstimo. É hora de você entregar aquilo que você recebeu. Aí vem a pergunta. O que nós temos preparado? Foi para mim? Se foi para você, se foi para o meu eu, lamento dizer, é morte. Sabe por quê? Porque toda vez, como eu disse no início a frase, né? Toda vez que eu olho para dentro de mim, como diz, sempre que alguém vive para si mesmo, sempre que alguém olha para dentro de si mesmo, espiritualmente está morto. Sabe por quê? Porque a alma que Deus dá é uma alma que vai sempre na direção de compartilhar a sua vida para com Deus, que é o doador, e para o próximo, que é aquele que vai receber. Aí você diz, aonde eu me encontro nisto? Você não se encontra em lugar nenhum. Eu não me encontro em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a alma que crê, ela vai viver. A alma que crê em Jesus Cristo, a alma que olhar para Jesus Cristo como uma dádiva de Deus, como o bem maior da parte de Deus para conosco, essa viverá. Mas para este homem da parábola, Jesus está dizendo exatamente isso. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você preparou? Sabe por quê? Quem está dizendo isso? Quem ficará? Ele está perguntando, você construiu tudo para você mesmo, mas quando na hora que você tiver que entregar a sua alma, na hora que você tiver que pagar esse empréstimo, na hora que você tiver que acertar as contas com o proprietário, a hora que vier uma pandemia, a hora que nós nos depararmos com uma realidade, que nós olharmos para ela e dizer assim, o que eu preparei? Não é o que eu fiz, não. Porque você pode pensar, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não faço mal para ninguém. Nós não somos bons porque não fazemos mal. Nós somos bons porque nós recebemos a bondade de Deus como dádiva. Nós não construímos a bondade de nós mesmos. Nós não construímos nada de nós mesmos. E se nós construirmos de nós mesmos, nos voltarmos para nós mesmos, nós vamos nos deparar e nós vamos nos debruçar com esta realidade, com esse convite que na hora que nós tivermos que prestar contas ao Senhor, na hora que nós estivermos diante do proprietário, daquele que é dono da vida, nós vamos entender o nosso destino. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Como nós falamos inicialmente, talvez você possa olhar para essa parábola e falar assim, olha, eu não sou fazendeiro, eu não sou agricultor, eu não tenho bens, eu não tenho riquezas, eu não tenho nada disso, então não se encaixa com a minha realidade. Aí eu pergunto, se as riquezas pressionam o homem para se voltar para si, e quando nós não temos nada, e quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor, nós somos ricos aos olhos de Deus. Nós somos ricos aos olhos de Deus, não porque nós interpretamos como as riquezas vindo de nós mesmos, mas aquele que é rico, aquele que tem as boas dádivas, aquele que tem os melhores bens, aquele que esses bens sejam materiais, seja uma coisa simples, ou seja a ausência dela, o nosso bem maior será a presença de Deus. Aí eu pergunto, a salvação, você tem? Você reconhece que a salvação que você tem é uma boa dádiva vinda de Deus? Viva a alegria da sua salvação.
O amor que você entende que você possui, não vem como uma boa dádiva de Deus? Esse amor que nós temos, não é isso que nós que recebemos da parte de Deus? A eternidade será a confirmação de que nós entendemos que aquele que se volta para si, na verdade está espiritualmente morto. Mas quando nós vamos mortificando o nosso eu, nós vamos dando liberdade para que Cristo, a verdadeira identidade, o verdadeiro valor, a verdadeira boa dádiva, vindo de Deus, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa compreender o que nós recebemos da parte de Deus, sempre, em todo o tempo, é sempre a boa dádiva de Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, que está sempre à nossa disposição, se nós realmente abrirmos os nossos corações e abrirmos como um lugar para ser semeado para as boas dádivas de Deus. Elas são reais, elas estão à nossa disposição, mas também está à nossa disposição as coisas que o mundo oferece. Também está à nossa disposição aquelas coisas que vai trazer, entre aspas, uma tranquilidade, uma segurança falsa, uma independência falsa. Nós somos dependentes. E isso não nos torna menor. Isso não nos torna inferior. Muito pelo contrário. Depender de Deus é o que nós precisamos em todo o tempo. Porque é dependendo de Deus que não existirá circunstância que vai nos abalar a ponto de tirar a certeza que nós temos de que o nosso coração foi semeado com as boas dádivas do Senhor. A salvação em Cristo Jesus. Aquele que se fez homem e habitou entre nós. Aquele que se colocou como semente. Aquele que foi lá para o solo e morreu. E ressuscitou para que nós tivéssemos vida. É exatamente isso que Deus está dizendo para nós. Essa é a maior riqueza que nós temos. E tê-la vai fazer toda a diferença. Para que o nosso eu morra. Para que o nosso eu morra, ele precisa ser substituído. Ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. E a presença de Cristo vai nos dar a verdadeira identidade de quem nós somos e quem nós pertencemos. E o nosso proprietário, quando ele nos requerirá, quando ele vier requerir a nossa vida, nós estaremos nos apresentando a ele com alegria, sabedor de que tudo que nós recebemos, nós não concentramos para nós mesmos, mas nós compartilhamos. E o mundo precisa que nós compartilhemos essa boa dádiva, para que nós não retenhamos dentro dos nossos corações, mas olharmos para o nosso próximo, olharmos para o nosso irmão, olharmos para as nossas famílias e tornar tudo isso prático, em amor. Nós estaremos, acima de tudo, honrando o proprietário, aquele é o dono das nossas vidas, aquele que tem as nossas vidas nas nossas mãos, aquele que nos dá a vida como oportunidade de nós vivermos realmente as realidades do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que você se sinta com o seu coração agradecido e saiba que tudo que você tem, seja bens materiais, seja bens espirituais, veio das mãos de quem sabe dar e dar o melhor. Deus abençoe. Amém.